Como fortalecer a sua mediunidade? Você está com Patrícia E Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do TJR. e dá para fazer isso? Como fazer? Dá Por que pra fazer? isso? A gente vai trazer hoje aí algumas dicas para quem já resolveu entrar na religião, Que tá está como iniciando, médium. ou que está já há um tempo, ou que está há anos. Acredite você. Tem muita gente que ainda dá umas balançadas assim de vez em quando. E é natural, tá? Porque somos também emoções puras. Emoções por aí. Na verdade, né, a gente precisa lembrar que a gente precisa o tempo todo estar cuidando, né? É igual relacionamento, não adianta conquistar e depois esquecer, né? Você vai perdendo Ó. ali aquela conquista. A relação com a sua espiritualidade, com o seu autocuidado, se deixar, fica igual relação. Você vai relaxando, já incorpora, já tô desenvolvido, e você aí deixa de fazer a a gente fica no manutenção. automático, né? Deixa de fazer uma manutenção. E espiritualmente falando, a gente precisa estar se cuidando o tempo todo. Até porque nós somos o quê? Energia. Nós somos E a energia. energia, ela pode oscilar por uma série de razões. Ela pode e vai oscilar, né? Isso é uma coisa que a gente costuma falar muito para os médiuns, porque tem muita gente que acha, né, Paty, que só porque tá na Umbanda, a vida vai ser perfeita, um conto de fadas, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. E se entra na Umbanda com essa visão, tá errado, né? Já tá Não. começando errado. Tá totalmente. Às vezes a pessoa ela não tem essa visão assim, eu vou entrar pra minha vida melhorar. Não tem essa visão. O que a pessoa tem é que quando ela tá, Mas ela espera, é como né? se ela não... Porra, eu não preciso passar por isso. Eu tô fazendo tudo, né? Tem me os memes lá, cuidando. tô dando de comer prechu, tô dando de comer não sei pra quem, né? E, cara, não é uma questão de dar de comer, é uma questão porque é que nós temos um conceito de que, eu não tô dizendo que os assentamentos eles não fazem parte disso, mas não é isso. Não é só isso, né? A gente Não- também não- precisa não- entender a nossa não parte, é esse né? o ponto, porque você às vezes dá de comer, mas a sua alma tá passando fome. Olha, profundo isso, hein? E não só isso, às vezes as suas atitudes, né? Não adianta você estar ali, vai toda a sua gira, 2 horinhas trabalhando, né? Ajudando ali na casa, Mas às vezes você não tá fazendo lá. tudo o que foi pedido pelas Às vezes você não entidades. tá Não, lá. mas às vezes você até tá, mas só tá lá. E aí Só no o seu dia a social dia, tá lá, né? Eu tô aqui, tá? Presente, eu já vim, incorporei. E no dia a dia, suas escolhas, suas ações estão todas voltadas para outras ações que não contribuem com aquilo que deveria contribuir, né? Com aquela visão Quando que eu você deveria ter. Quando eu entrei na Umbanda, e a primeira coisa que eu ouvi, até então não sabia que era o do meu caboclo, depois é que eles porque aí depois você vai começando a perceber quem fala e tal, quem é mais presente, No dia a dia. né, no dia a dia. Esse mais presente pode mudar, pode ser um período caboclo, um período preto velho, pode ser um período durante muitos anos. Eu tenho muitos anos sempre o caveira, mas tem um período que eles estão, né, sempre Se vem mais revezam, né? se reveza, você percebe que Dá através folga para um, deixa eu cobrir agora. ou senão fala assim, ó, vai você porque eu já tô aqui cansado, porque tá difícil aquela pessoa de entender. Mas uma das coisas principais que ficou muito marcado para mim é que o trabalho que nós precisamos fazer para desenvolver vai necessitar que você mude muito do seu comportamento. São todos nós que ouvimos isso? Às vezes não, às vezes por intuição. A gente tem uma mente muito acelerada, muito cheia, muito barulhenta. Às vezes a gente pode até Não estar ouvir, recebendo né? tantas coisas, ter tantas intuições e a gente não sentir. Paty, mas a gente precisa Não lembrar ouvir. que a grande maioria não ouve mesmo, não sente mesmo. A gente está tão ligado na E às vezes não é ouvir, porque a intuição, na verdade, ela não tá na audição, né? Ela tá numa coisa. Você quer ver uma coisa interessante? Que eu acho que quando a pessoa me pergunta, ela fala assim: eu não sei se eu devo desenvolver. Quando eu tô aqui no terreiro, eu sinto uma coisa tão, tão forte, mas eu não sei se isso é pra mim. Cara, a resposta é: ela sente algo, é bom, é prazeroso. Tá aí a resposta que a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer que alguém chegue assim e fale: você precisa desenvolver, já tá na hora de você entrar. Ou que uma entidade diga assim: você tem que.
Eu vou ser o advogado do diabo, porque, né, Pra faz variar, parte. né? Quem acompanha nosso podcast sabe que eu vou sempre para todos os 360. Na verdade, assim, é e não é. Porque o fato da pessoa sentir só prova uma coisa que a gente já trouxe aqui várias vezes, tem vários podcasts aí falando sobre isso nosso. Todo mundo é médium, todo mundo tem seus guias. Então a pessoa está sentindo seus guias não necessariamente quer dizer que ela precisa desenvolver. E ela também está numa gira, com uma boa energia, sentindo uma energia boa que às vezes nem é do guia dela, mas é do espaço, é da energia que as entidades estão trabalhando ali naquele Não, momento. até porque tem um trabalho também egrégora. Se a pessoa também não sentir Exato. nada, nem de ruim, nem de bom, Não, mas tem pessoas que são mais, vamos dizer, falando grosseiramente, casca grossa, que não sente tão com tanta facilidade. bom, a gente já conheceu pessoas assim, é verdade. Não, eu mesmo sou uma pessoa assim. Eu não tenho tanta sensibilidade. Eu tenho hoje muita. Eu tenho uma mediunidade que tem sido até, na verdade, estou passando por processos novos, né? Não sei o porquê. Depois de 30 anos, olha só. Não, eu tenho a mediunidade de incorporação há muitos anos. Então, no momento da incorporação, eu sinto um monte de coisa, né? E cada entidade traz uma sequência e um pacotinho diferente de coisas que eu sinto. Sempre tive uma conexão muito grande com eles. Hoje ouço muito mais, mas talvez pela responsabilidade da função. E às vezes tem que dar uma orientação, então mais nesse sentido. Mas hoje eu tenho desenvolvido a mediunidade da vidência, então às vezes eu vejo espíritos, às vezes eu vejo coisas que as entidades permitem, né? Sempre de lá para cá a conversa. Hoje eu tenho uma mediunidade que está aparecendo aí de ver cores, então eu consigo ver as emoções da pessoa pelas cores, então assim, são coisas novas. Eu tenho uma amiga que é kardecista há muitos anos e ela teve acesso aí nessas regressões que algumas pessoas fazem a essa questão de por que, né, ela está desenvolvendo, ela tem várias mediunidades também, mas ela descobriu que ela escolheu, com tantos anos vai ser tal, mais tantos anos vai ser tal, dentro de um planejamento provavelmente, né, do que seria o processo de maturidade vivido, né, na prática, para poder estar trazendo mais alguma coisa, se acostumar com uma para poder vir outra, alguma coisa nesse sentido. Eu não tive essa revelação, então eu vou, né, descobrindo aí aos poucos, entendendo que a conversa é de lá para cá, mas eu não tenho essa sensibilidade de sentir energia, só se estiver muito pesado, né? Aí acho que não tem quem não sinta. Mas normalmente assim, ou quando tá bem levinho, a gente também consegue sentir a leveza. Mas eu não tenho essa sensibilidade, por exemplo, que a Paty tem. A Paty tem muito mais sensibilidade de sentir alguma coisa, de perceber, de sentir o outro do que eu. Eu preciso das entidades incorporadas ali para elas fazerem um trabalho. É assim, por que muitas pessoas sofrem com a mediunidade? Então, eu acho que... Peraí, mas deixa eu só completar, que senão eu vou acabar não completando o principal, né? A função do advogado diabo aqui. Sim. Então, o fato da pessoa sentir não necessariamente quer dizer que ela está pronta para desenvolver. Porque estar pronta para desenvolver, isso a gente fala muito para quem chega na nossa casa, e chega muita gente. Eu preciso desenvolver, alguém já me disse em algum terreiro que eu sou médium, eu preciso desenvolver. E aí eu sempre trago a pessoa para a realidade. Porque assim, eu sou suspeita, né? O natural seria até fazer o contrário. Pensar com a minha cabeça de quem é apaixonada pela Umbanda, que acha que a Umbanda é uma religião linda, que agrega, que faz a gente ser melhor, se a gente permitir, porque ela não faz milagre, a escolha é sempre nossa. Mas eu sempre trago aquele choque de realidade. A Umbanda, ela é uma religião linda, mas é uma religião de doação. O desenvolvimento, ele é feito para você doar o seu corpo, né, emprestar o seu corpo, para que uma entidade de luz atenda futuramente outras pessoas. Você passa por um processo de aprender a incorporar, aprender a se conectar com eles. É o que eu falo, é claro que nesse processo do desenvolvimento, do se acoplar com eles, nesse processo do... Acoplar é um termo técnico, né? Quem é membro lá já assistiu a aula da incorporação, como funciona o processo e tudo. Todas as entidades que... A gente nem falou, né, pessoal? Mas nós temos também... É verdade, curta, compartilhe, comente. Seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde que você fique com a gente até o final.
Mas, assim, é claro que no membro a gente Aprofunda mais, né? aprofunda mais, né? É para quem realmente Dá uma quer estrutura entender. do começo, meio e fim que muitas vezes num podcast a gente não consegue. Sim. Mas aqui, eu vou deixar na descrição, nós temos, falando da incorporação, para ajudar, mediunicamente falando, tem 2 vídeos falando sobre isso. Mas é claro, é o que eu tô falando. Lá tá mais esmiuçado. A Mas gente tem já vídeo com esse, mostrando como acontece. mas já etc. com esse podcast a gente já tem uma base. Mas é que lá a gente mostra mesmo o processo, tá? Sim, então assim, para a pessoa que está desenvolvendo, todo esse processo, ele também agrega pessoalmente, né? Você vai aprendendo a se conectar com a sua entidade, vai aprendendo a cuidar da sua energia, que é sobre isso que nós vamos falar, sobre, né, uma das coisas que a gente vai falar hoje. Você vai aprendendo a fazer escolhas diferentes, você vai vendo nas diferentes funções dentro de um terreiro como você pode ser melhor, que tem coisas que são consequências das nossas escolhas, então você pensa melhor sobre as suas escolhas. Mas onde que é teu advogado do diabo nessa? É no sentido de que não é porque ela sente que ela precisa desenvolver. Ela pode... Mas é que não, obviamente que ela não. Até precisa porque tem de gente outras coisas da terra. Ela precisa conseguir Então, se comprometer. Mas é Ela que precisa estar aberta para abrir mão são da vida situações e terrena. situações. Tem gente que ouve que tem que desenvolver porque a vida tá atropelada. Não, sim. Não tô nem entrando nesse mérito. Não, né? mas é. A gente não tá aqui pra... Não, a né, gente não tá entrar entrando nesse mérito, mas é que infelizmente eu sou uma pessoa que já ouvi, então eu posso Sim, falar. Sim, não, muita gente Né? Ó, ouve. tem algumas coisas aí que não tá, né? Sua vida tem altos e baixos, você precisa desenvolver mediunidade. Tá desenvolvida, eu tenho altos e baixos. Na verdade... Entendeu? Então eu acho que é isso que a gente Isso precisa. é uma visão antiga, né? A gente tem muitas casas que trazem essa visão Então, de que a vida vai resolver com o desenvolvimento. Mas eu vejo que as minhas entidades, por exemplo, assim como as suas, como eu já fui cambona, então eu posso dizer, explica. Por exemplo, uma coisa é você ter altos e baixos desequilibrado emocionalmente. Uma outra coisa é você ter altos e baixos mais equilibrado emocionalmente. Equilibrado emocionalmente, você também se desequilibra, mas você tem mais, você tá experimentando mais coisas boas do que ruins. E você tem como parâmetro as dando pra duas entender? coisas e dá pra sair mais rápido disso. Exatamente. Então, assim, desequilibrado, você não consegue pensar, você não consegue um minutinho de paz para tentar se sair daquela confusão que a gente tá vivendo. Um pouco mais equilibrado, eu consigo naturalmente, em algum momento, me conectar mais rápido com a minha entidade. Então, ou seja, eu fico menos tempo na baixa. Mas eu consigo aí ter mais. entra... E eu acho até que é uma harmonia, porque o equilíbrio mesmo, 100%, é difícil. Não vai existir, nunca vai ter. É difícil. A gente chega eu acho que mais perto, harmônico, né? Sim. melhor, mais conectado. Você consegue falar, cara, minha vida tá de cabeça para baixo, mas eu tô sentindo uma tranquilidade. Minha vida tá de cabeça para baixo, mas isso, nossa, né? Antes eu não conseguia lidar com isso, hoje eu tô mais. Então você percebe uma evolução nítida. Então, mas isso é uma coisa que você não precisa estar sendo desenvolvido, nem tendo... Não, né, se nem você tá realmente desenvolvido... Então, mas é que muitas vezes, talvez, a gente tem que pensar 2 coisas também. É porque a pessoa disse isso, que alguma entidade disse, que também ela entendeu certo. Às vezes a entidade até explicou, sim. Né? A gente também não dá pra gente ficar na retaliação, porque às vezes a entidade até explicou, mas a pessoa ouviu do jeito dela. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Então, assim, eu acredito que... agora, não vamos negar, tem casos, de fato, que a pessoa precisa mesmo estar no caminho do desenvolvimento, porque tá ali a lição e a missão dela. Mas aí... Então, mas aí são casos e casos. Na verdade, a gente mas mesmo fala, assim, a gente né? tem o livre-arbítrio, porque eu posso não querer, e tá tudo bem, gente. E não é só querer, às vezes é não poder, né? Eu já mas tem conheço muita gente pessoas... que fica muito mal mesmo, que quando Sim. começa a desenvolver mediunidade, para de ficar desmaiando à toa, Sim. para de ficar tão mal, atraindo É o que a tantos gente fala, né? Nada é uma coisa só. Né? Porque cada um de nós fizemos uma escolha lá, Sim. antes de descer, né? Então... É isso que eu ia falar agora, né? Na verdade, a gente faz uma escolha antes de encarnar, vou trabalhar, vou ajudar. Quem assistiu, eu trago muito ele porque é recente e porque retrata muita coisa que a gente vive na Umbanda, né? E muita coisa que muitas pessoas vivem na sua encarnação. Quem assistiu o Nosso Lar, né? Nosso Lar 2, ele fala sobre isso, né? A pessoa às vezes já encarna com essa missão. Ali tá falando do Kardec, mas vamos transportar isso para a Umbanda.
Às vezes você vem com a missão de eu vou trabalhar pela Umbanda, vou fazer um trabalho para ajudar o próximo, vou me conectar com os meus mentores, meus protetores, eles vão me ajudar na minha caminhada difícil que eu tenho ali para fazer. Mas, mesmo assim, quando você encarna, você ainda tem seu livre-arbítrio de falar, não quero, não posso, nesse momento não é minha escolha. não E tá tudo consigo, bem, porque as ou não entidades consigo. respeitam isso. Sentir também não é um parâmetro para você incorporar. Até porque você pode não sentir nada, ter a vontade, ter o desejo de desenvolver a mediunidade. Eu acho que aí é que tá um dos nossos equívocos na vida. A gente espera sentir o bum, bum, bum. Não bum, precisa o sentir. coração bater. Exemplo, você pode desenvolver sua mediunidade sendo bom com outra pessoa, ajudando outra pessoa, criando um projeto, criando uma ONG, Fazendo uma meditação. fazendo bem. Em primeiro lugar, você se equilibrando, você se cuidando. Hoje nós estávamos conversando de manhã, eu e a Beth, a gente estava falando sobre o que é se amar. As entidades falam muito isso. Se ame. E meu preto velho, ele tem umas mironguinhas que ele passa por algumas pessoas que eu já vi. Que através dessa mironga, ele faz a pessoa... Mironga, para quem não sabe, é um trabalho, é alguma reza, alguma coisa que vai exigir uma energia. Uma macumbinha. Eu percebo que nesse trabalho que ele pede para a pessoa fazer, ele faz a pessoa se conectar com ela mesma. Porque a mediunidade é isso, você se religa com o espiritual. Por que religa? Porque nós somos muito mais espírito do que matéria. Mas a gente insiste em achar que é só matéria. É a tradução da religião, né? Religar. Religar, que é religar com o sagrado. Porque aqui a gente está no profano. Então, o que é estar no profano e se conectar no sagrado? Eu não consigo me transportar para o espiritual só se eu fizer isso através de um desdobramento. Sim. Que já é difícil a gente sentir qualquer coisa, se desdobrar então já é um pouco mais difícil, mas a meditação, ela te religa, né? Algumas atitudes positivas te religa. Então, eu percebo que as entidades passam alguns trabalhos, eu falo, já sei o que ela quer. É a maneira que ela tem de fazer a pessoa se reconectar com ela. E uma vez um preto velho chegou para Joaquim e falou assim, ele já falou isso para várias pessoas, mas tem uma pessoa específica, outra, você percebe que como um trabalho não é igual ao outro, ele falou assim, você vai pegar uma pétala dessa aqui de crisântemo e vai ficar tirando pétala por pétala, assim, você vai ficar, eu me amo, eu me amo, eu me amo, e ficava assim, será? Não sei se a pessoa vai fazer, não. Mas ele falou assim, vou passar. Aí a pessoa ficava, eu me amo, porque é uma maneira que você tem de se reconectar, porque, pode reparar, o que é se amar? Era isso que a gente estava falando de manhã. O que é se amar? Por que as entidades falam tanto pra gente se amar? Porque normalmente nós temos atitudes tóxicas com a gente mesmo. A gente se coloca em risco o tempo todo. A gente faz escolhas que colocam a nossa segurança em risco. Em risco. Então, quando você desenvolver a mediunidade, é você se religar ao espiritual, onde você se lembra, você fala, peraí, eu sou um espírito, opa, isso aqui é só uma matéria. O outro também é um espírito. Exatamente. Isso aqui é só uma matéria, isso aqui vai passar, peraí, qual que é o meu propósito aqui? Você não precisa saber exatamente qual que é o seu propósito no sentido de alguém te dizer, olha, você tem um propósito de dar comida aos pobres, exemplo. Mas faz o que você sente. Algo, sempre tem algo que a gente fala, uau, eu preciso ajudar uma pessoa. Às vezes, eu vou falar uma coisa assim, sabe? Quando você não tá equilibrado, quando você não tem a sua mediunidade desenvolvida, eu sofri muito. Eu já tive síndrome do pânico, já apanhei por isso. Minha mãe falava que era frescura e já passei muito mal. Minha mão retorcia, taquicardia. Nossa, era várias coisas ruins. Taquicardia. Taquicardia, que você Taquicardia. E assim, e aí depois você fica pensando, cara, e eu passava mal, eu sentia o que o outro sentia, era muito ruim, eu ficava mal, muito mal quando eu conversava com o mendigo, porque eu às vezes tinha excesso de empatia. Já perdi alguns empregos no meu início, porque eu achava as coisas muito injustas, eu achava que era muito injustiça algumas coisas que aconteciam. Coisa que a mediunidade, o conhecimento te traz para uma realidade e você passa a ver e entender por que determinadas pessoas passam algumas coisas. Às vezes tem atendimento, né, que tem pessoas que vêm conversar com a gente, que o coração aperta, mas depois alguém, né, opa, pera, calma. Tem que entender um contexto, às vezes foi uma escolha dela.
A gente é muito egoísta, a gente acha que a pessoa não tem que estar passando por isso, mas às vezes ela escolheu. Então, mas aí agora, né, aproveitando essa sua deixa aí da fala, são duas coisas diferentes. Sim. É claro que quando você está mais perto das entidades e no desenvolvimento você fica perto da sua, perto das entidades que estão trabalhando na casa ali, seja como um consulente, como um cambono, seja... né? Infelizmente, perto dos obsessores, sofredores, trevosos, fica, né? Não tem jeito. Né? Não, mas aí eu tô falando das entidades mesmo numa gira, quando a pessoa é médium, começa um desenvolvimento e tudo mais. Mas não que isso seja uma regra. Você pode aprender estudando, né? Tem muita gente que acompanha a nossa página que não é da religião, ou até mesmo mas como consulente. Tem muito consulente que tem essa visão ampla da vida, que o outro é um espírito, que ele precisa se amar e vive ali sem querer assumir a responsabilidade. E isso a gente fala para as pessoas que vão começar o desenvolvimento na nossa casa, né? Que a pessoa precisa duas coisas básicas, né? Primeiro, ela precisa desejar com consciência, que é saber que ela está indo ali para doar, que ela está indo ali para ajudar o próximo e que vai receber consecutivamente, né? Consequentemente vai receber, mas que não é o principal objetivo. Você não desenvolve para você. Você não desenvolve para incorporar a sua entidade para você. Você desenvolve para futuramente, no processo que é um pouco mais longo e de aprendizado. É que você tá levando a coisa pro lado da incorporação, não, né? mas eu vou entrar nesse próximo. Porque não é só isso, né? Não, sim, mas eu tô falando do desenvolvimento. A mediunidade não tá ligada só na incorporação, viu? Sim, então... mas na Umbanda é o foco principal, né? Falando da Umbanda, que é o nosso foco, a pessoa desenvolve a incorporação. É que a Umbanda, ela, consequentemente, ela acaba sendo uma religião mais propícia a isso, né? Existem médiuns que têm outras, né, mediunidades juntas, né? Eu mesmo tô desenvolvendo outras que eu nem imaginava, mas o foco principal da Umbanda, o trabalho principal da Umbanda acontece através da incorporação. E esse processo, ele precisa ser iniciado com a intenção de doar, com a intenção da caridade, e não com a intenção pessoal do eu quero conhecer minha entidade, eu tenho curiosidade, eu quero sentir. Isso é egoísmo, isso é vaidade, e aí é o motivo errado para começar. Existem casas que têm essa visão de que a incorporação e o desenvolvimento curam, e na verdade não é bem assim. Claro que ele, dependendo do que você tem, ele pode te ajudar muito, mas dependendo da situação, por exemplo, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com problemas psiquiátricos, ela precisa se cuidar primeiro. Uma pessoa desestabilizada emocionalmente, ela precisa se equilibrar primeiro. Então a Umbanda, ela não serviria para salvar, né? Não no sentido do desenvolvimento, mas sim no sentido do passe, do acompanhamento mediúnico e médico também, né, no acompanhamento energético da limpeza espiritual semanal, mas é essa visão. E a gente já trouxe isso aqui, às vezes também é porque a casa precisa. Não que a nossa não precise, mas é que a gente tem essa consciência da importância da pessoa entrar com a noção correta. As pessoas que entram passam por uma formação teórica e prática, porque a gente entende essa necessidade. Não, sim. Agora tem um caso, calma que eu vou entrar nesse momento que você quer falar. Tem o caso das pessoas que precisam, por isso que a gente fala que nada é uma verdade absoluta e nada é uma coisa só. A gente repete muito isso aqui. Tem pessoas que vêm com essa missão e não só vêm com essa missão tão forte, porque você tem o livre-arbítrio de mudar de ideia quando você encarna, mesmo que esteja programado para você fazer aquele trabalho. No filme, inclusive, retrata isso, né? Um rapaz, no final das contas, ele acaba vindo para a religião, mas ele no começo, no que eu falei do... Gente, acabei de falar o nome e agora me deu branco. O Nosso Lar 2. Ah, tá. Né? Tem uma das personagens que era para estar ajudando todo mundo e não quis. Ele escolheu não ajudar. Mas na hora do perrengue lá, como sempre, né? Como muito acontece na Umbanda, na hora do aperto, ele acabou, né, mudando ali um pouco da sua forma de ver, e, enfim, querendo ajudar. Mas a ideia é que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas tem pessoas que já sabem, né, que já sabem que vão encarnar e que são rebeldes e que vão dar trabalho e que podem não querer, que podem pedir para os seus mentores ajudarem. Então a gente fala assim, eles não interferem no livre-arbítrio, mas nossa, eu já ouvi uma entidade de luz, tenho certeza que não era um obsessor no lugar da entidade de luz, falando para mim que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Às vezes você mesmo pediu antes de encarnar, olha, eu já sei que eu vou dar trabalho,
eu vou acabar mudando de ideia, então eu preciso de alguém ali para me ajudar. Então ele tá vindo Tem em gente que cima do pede até seu o, pedido. o desencarne. Sim, ele já vem sabendo Olha, que você quer. se o bicho pegar demais num nível, me tire leve, né? de campo e tal. Mas isso tem um porquê, gente, pelo amor de Deus. A gente Nada é precisa uma coisa entrar em só, detalhe né? nisso. Isso é pra ele não Não perder a estragar evolução, ainda né? mais, Se não der acabar não certo, perdendo né? aquilo que, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né? O que ele ganhou. Então são vários fatores. Às vezes a gente vê pessoas muito boas morrendo e você fala, meu Deus, tem um porquê. Às vezes ela mesma pediu, né? Às vezes ela pediu. E outra coisa importante é essa questão do... Ah, mas eu já conheci pessoas assim. Pessoas que caíam na rua, pessoas que desmaiavam em qualquer lugar, pessoas desequilibradas espiritualmente, visivelmente espiritualmente, não era físico, não era, né, era espiritualmente. E o desenvolvimento deu uma regularizada, né? Porque aí você tem contato constante com as suas entidades, contato constante com a limpeza energética, contato constante com fortalecimentos energéticos, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje. Então, nesse momento, a gente vai entrar naquele conceito de que nada é uma coisa só. Tem pessoas, sim, que por ter desequilíbrios espirituais e que podem tanto vir por uma mediunidade extremamente aflorada, como até mesmo por uma escolha antes da encarnação de, para não ter risco de eu mudar de ideia, eu quero, né, ter ali formas de não fugir disso. Tem sim pessoas que precisam mesmo, mas são raros casos, não é com frequência. Eu conheci uma menina que ela chegava sempre desmaiada, ela incorporava um espírito que não era um espírito de luz com certeza, que incorporava em qualquer lugar, deixava ela se machucar, revirava os olhos. E aí eu era amiga acabei virando amiga depois de um tempo da mãe dela e da irmã. E elas levavam ela, né, arrastada para a entidade cuidar, e a entidade cuidava, a pessoa voltava bem. E aí, quando ela começou a desenvolver, começou a incorporar, a trabalhar, ela realmente começou a equilibrar energeticamente as suas energias e não dava mais acesso aos irmãos Então, mas por quê? Porque ela te religa pro espiritual. Você começa a entrar numa outra esfera, num outro eixo. E com isso, ele te aproxima do quê? Do autoconhecimento. Porque, na verdade, a mediunidade nada mais é que você também se autoconhecer, né? E aí, porque quando você se conhece e você entra numa... Até quando você está obsediado, quando você sofre perseguições espirituais, você começa a perceber, peraí, esse pensamento não é meu, eu não sou assim. Você tem mais discernimento, eu não né? tenho esse tipo de pensamento, isso não acontece. Até porque a gente tem que ter parâmetro, né? Então, quando você vive muito no mundo, tem gente que fica tanto tempo no mundo, tanto tempo, pessoas que são muito esquentadas, pessoas que são muito rebeldes, pessoas que são muito revoltadas com a vida, pessoas que crescem num lar muito desestruturado, geralmente têm características que fazem ela estar mais em contato com os obsessores, os espíritos sem luz, os irmãozinhos, né, perdidos, do que com a luz. Então ela tão se acostuma com aquilo que para ela é natural. Tanto que existe um processo de Por isso que eu falei que quando você não está equilibrado e você vive todas essas turbulências emocionais, esses momentos de tensões, você se afunda. Não, então, e às vezes você não percebe. Não, você porque não percebe. Você não tem parâmetro. E isso é uma coisa que sim, o desenvolvimento, ou até mesmo o passe contínuo, aquele assistente assíduo que está sempre se cuidando, porque tem muita gente, né, Paty? Isso, a gente tem vários amigos dirigentes, é uma coisa que todos falam a mesma coisa, né? As pessoas procuram na hora do aperto. A coisa começou a melhorar, a pessoa já para de ir, porque aí já não preciso mais, aí tem outras coisas mais importantes. Na hora do aperto, não tem nada mais importante. Então, tem muita rotatividade. E aí a coisa começa a ficar difícil e volta de novo. E essa rotatividade acontece muito por conta disso. E você pergunta, não, as coisas estavam bem, mas é que agora já voltou a ter algum probleminha aqui, outro ali, então eu voltei. Não, mas o negócio é muito mais sério. Porque o que acontece? Quando não é... E aí a gente precisa amadurecer uma coisa aqui. Não é que a mediunidade é algo ruim, que se ela tiver em desequilíbrio, você se estoura. Nós temos uma personalidade. Por exemplo, eu sempre fui muito estourada emocionalmente. Mas assim, como? A todo momento? De sair brigando com pessoas na rua? Não é nada disso. Mas quando algo mexia comigo, que me afrontava, tipo relacionamento com mãe, até mesmo em relacionamentos, eu misturava muito rápido. Eu não tinha paciência.
E com isso você abaixa o quê? A sua vibração. Só que paralelamente a isso, tem outras coisas na vida da gente acontecendo. Trabalho, né? Família e várias coisas que você precisa fazer. Com isso, você precisa lidar com o quê? Com dinheiro. Com isso, você precisa lidar com o quê? Com suas carências. Só que se você não se conhece, as coisas elas tomam uma proporção muito grande. E lembrando que existem 3 tópicos principais que atrapalham demais a nossa mediunidade. Que é a insegurança, o medo e a crença. Então, assim, nós temos isso tudo. Temos tudo isso. Então, isso vira um turbilhão. Eu, por exemplo, quando era muito nova, eu não sabia lidar com dinheiro. Era um problema grave isso, porque eu saía que nem uma louca, gastando e não entendia nada. E tinha uma vida totalmente deturpada. Eu via a vida de uma maneira ruim. Paralelamente a isso, eu sou uma médium. Que tem os meus avisos, que também tenho as minhas sensibilidades. Agora, você imagina como tudo isso afeta. É assim, não, mas aí a gente tá trazendo essa questão do, por exemplo, a pessoa que vive tanto, a falta do parâmetro, que isso realmente, ou passe semanal garantido, ou ainda o desenvolvimento mediúnico Mas traz. até eu não tinha nada disso, né? Então é importante dizer que tem muita gente que não tem. Sim, mas aí é o que eu falo da, vamos dizer, entre aspas, vantagem de se ser médium. Quando você é médium, você obrigatoriamente está se cuidando emocionalmente e principalmente espiritualmente. Porque você tem consciência, você tem uma entidade te trazendo para a base. Só que se você não tiver o autoconhecimento, mesmo dentro sim, você pode do cair. desenvolvimento, você pode cair. Até porque a você gente passa sabe... a não entender o que a entidade fala é verdade. Você acha que a entidade está falando, na verdade é você que está falando. Na verdade é seu íntimo que está falando. É na um verdade processo. é o seu inconsciente que está falando. E você acredita que por seu conforto é a entidade que está mandando alguma coisa. Não, e não só Olha isso. que grave. Não, e às vezes a gente também tem, na verdade, com muita frequência, quando a pessoa entra no caminho da espiritualidade, os obsessores querendo que ela saia. Então, aquela coisa de tudo tá dando errado, muitos desafios, parece que tudo tá revirado, né? Aí a pessoa se questiona, eu tô fazendo tudo direitinho, tô ajudando o próximo, tô indo todo dia na gira, né? No dia certo, chego na hora, ajudo lá. E por que tá acontecendo isso comigo? É injusto, né? Às vezes até associa, né? Depois que eu comecei a frequentar mais assiduamente, desenvolver, parece que as coisas começaram a dar errado. E a ideia e aí é deles, crença, né? Você lembra que eu falei? Medo, insegurança e crença. Esse pensamento que ela disse agora, parece que quando eu estou aqui, tudo tá dando errado, as coisas estão indo para trás, isso é uma crença, que te leva automaticamente a uma insegurança. Sim, mas não é só crença, não. Às vezes é fato mesmo. Porque é natural, a gente que está muitos anos na Umbanda, a gente já viu isso acontecer. Mas não deixa de ser uma crença. Não, porque eu acredito piamente que toda vez que eu tô fazendo uma coisa boa, que eu tomo uma ação boa, tipo, tá vendo aí, ó, eu tô no caminho do bem, decido uma coisa e tudo acontece. Sim. Então, quer dizer, você tá... Ou até uma falta de informação, de conhecimento, de entender que é natural a gente passar por essas provas, né? Até na Bíblia, você que entende um pouco mais de Bíblia, né? Diz que tem uma passagem que Deus faz os testes lá com um discípulo lá que... Jó, conhece a história, Jó? É, testado perdeu na fé. Tudo, o homem perdeu tudo, foi perdendo tudo. E aí tinha os que os cutucavam, tá vendo aí? Cadê esse Deus que... É muito semelhante, né? Porque, na verdade, os irmãos sem luz... Eu não entendo da Bíblia, viu? Eu gosto de ler algumas passagens. Fala assim não, porque o povo vai achar que eu entendo, super entendo. Você entende mais que eu, perto de mim você entende muito. E a gente tem relatos de muita gente que passa por isso, principalmente no começo, até se equilibrar bem. Por quê? Porque eles vão tentando tirar você do caminho que vai te equilibrar. Porque muitas vezes você foi alimento deles por muito tempo. E eles não querem perder esse alimento. Então, se você estiver ali se cuidando toda semana, fazendo sua limpeza semanal em contato com seu mentor, com seu protetor, com seu guia ou com a sua guia, você vai dar mais trabalho para eles. Eles não vão ter mais tanto acesso. Então, eles tentam tirar, né, aqueles pensamentos, né? Nesse lugar você tá só, as coisas não estão andando, desiste disso, né? Quando você não estava, a coisa estava melhor, essas coisas desse tipo. Mas aí a gente está entrando... o que pode ser um pensamento implantado, né? Sim, com certeza, porque a gente sabe que isso acontece. Mas o que a gente está trazendo aqui é essa questão da importância do cuidar, porque assim, você precisa ter um parâmetro. A gente só consegue, eu já ouvi muito isso, muito, de muitos assistentes. E de médium começando a desenvolver. Nossa, eu achava que eu estava bem. Eu achava que eu era equilibrado.
hoje eu me vejo, eu falo, nossa, eu nunca fui equilibrada. Te traz uma consciência, Não né? só a consciência, é o parâmetro. Porque quando você se cuida energeticamente e você tem a distância daquelas energias, porque aí foi o que eu comecei a explicar. Uma pessoa rebelde, uma pessoa agressiva, uma pessoa estourada, uma pessoa, né, que tem essa característica, ela tá o tempo todo baixando a vibração. E, consequentemente, né, uma matemática. Baixou a vibração, tá tendo um irmãozinho ali se alimentando daquilo. Então, às vezes ela nem percebe o quanto ela poderia estar melhor. O quanto, as coisas estão indo? Estão, mas ela poderia estar muito melhor. Isso é verdade. Então, a gente tem, sim, algumas vantagens, mas o objetivo principal do desenvolvimento tem que ser ali além, né? Mas e aí? Tudo bem, vamos pensar que a pessoa quer esse objetivo além ou faz parte daquele pequeno time de pessoas que têm desequilíbrios espirituais, tem muitas influências e precisa, né, se equilibrar de uma forma mais efetiva e começa o desenvolvimento, tá ali entregue, tá ali responsável, indo toda a gira. E aí, como é que ela faz para ela estar equilibrada, para ela estar com um bom desenvolvimento? Para ela poder entender isso, ela precisa entender o que atrapalha, que foi o que eu disse. Medo, insegurança e crença. Nós temos... o que eu mais vejo, tanto na minha área profissional quanto no espiritual, são pessoas talentosíssimas, que têm entidades lindas como todas são, que não conseguem fazer um bom trabalho mediúnico por conta do raio do medo, da crença e da insegurança. O medo, a insegurança não sei se é o meu guia, não sei se sou eu, não sei se é ele fala, não faz aquele atendimento que de fato a entidade realmente está ali trabalhando firme e confiante. Porque o ponto o Caveira uma vez falou isso pra mim, é verdade. Quem conhece a história aqui já sabe, né? Eu sempre fui uma pessoa que no mundo profissional, eu sempre fui muito, aqui a gente pode dizer assim, de maneira rasgada, foda no que fazia. Ninguém me batia assim no sentido profissional, sempre fui lá, sempre fiz o melhor, negociava, fazia o que tinha que fazer. Enfim, só assim até hoje. Mas aí eu descobri um lado da Patrícia Inseguro, na época, que eu falava, peraí, no campo espiritual eu não sei nada, porque é um campo que você não sabe. Então, quando você não domina, você tem medo. Então, tinha o excesso de autorresponsabilidade, porque tudo eu trazia pra mim, achava que eu era responsável por tudo, e em excesso. Então, lembra, a Umbanda é equilíbrio, né? Você nem pode achar que você não tem responsabilidade com nada, que não seja lei ou as coisas, e nem o excesso de achar que tudo é com você. Então, quando você tem... E aí eu tinha a incorporação, eu falava, cara, isso não é uma incorporação, isso sou eu que tô pensando, isso sou eu que tô falando. Depois de alguns anos, o Caveira teve que intervir e me explicar a diferença entre uma coisa e outra. Que realmente eu atrapalhava o trabalho. Consequentemente, eu me atrapalhava. A entidade, ela já tá ali. Eu não tô... De certa forma, eu atrapalho ela se ela estiver trabalhando com uma outra pessoa. Mas se eu precisar me autodesenvolver, desenvolver a minha mediunidade, onde eu faço essa religação entre eu e o sagrado, eu tô me atrapalhando. Por conta do medo. Porque o medo, o que é? A insegurança, o que é? A crença, o que é? É tudo aquilo que eu acho que o outro vai pensar sobre mim. Na Meu verdade, medo de errar, minha insegurança de não ser burro bastante. Então, assim, olha só como é que tudo isso acaba atrapalhando a nossa mediunidade. Você atrapalha também porque a entidade precisa que você esteja ali entregue, né? E se você tá ali com tudo isso na cabeça... Mas eu me atrapalho. Eu não atrapalho ele. Sim, atrapalha o trabalho dele. Ele precisa de você confiante, de certa forma, você sim. entregando a matéria, você deixando ele trabalhar. Agora, todos esses pontos que você trouxe são muito importantes. Porque, realmente, sem eles, quando as pessoas conseguem tirar... Eu não vou nem dizer que é sem eles, mas... trabalhar, né? Eles trabalhados, né? Ou eles na consciência. É por isso que na nossa casa, a gente acha importante o desenvolvimento mediúnico acontecer junto, né? Essa parte da teoria com a prática. Porque você tendo consciência do que é esperado, né? Do que vai acontecer, do processo natural das coisas, tudo isso faz uma grande diferença na hora de você fazer
a sua incorporação. Na formação dos alunos membros que a gente traz, o que a gente fala lá na teoria, na nossa formação presencial com os médiuns, a gente explica isso, né? Quando a pessoa entende como funciona a linha, as suas características, aquilo que é esperado, você até atrapalha menos. Porque às vezes você dá uma travada numa coisa que você não entende que é natural, porque você está ali com aquela insegurança. A insegurança, ela vai existir, ela é normal e até benéfica, né? Porque a gente também não pode ter excesso de confiança. Porque senão você, com excesso de confiança, pode O medo, você quer dizer que é um pouquinho, né? Que a insegurança é um troço ruim, hein? Não, sim, é o equilíbrio, né? Você nem pode ter confiança demais. Eu sou... Nem excesso de confiança, nem excesso de insegurança. Eu sou o fodão. Caminho do meio, assim, ó. Caminho do meio. Já sei tudo, não preciso aprender nada. Minha entidade ali vai descobrir, vai resolver e ela faz tudo. Mas também não tem insegurança demais, porque aquela insegurança que te trava, que te impede de tentar, né? Tudo isso, o medo é natural. A dúvida a gente vai deixar na descrição um podcast falando sobre essa questão da incorporação, como funciona, etc. É natural você ficar, sou eu ou sou ele, né? Ou é ele. Mas isso você só vai tirar com o tempo. Se permitindo entrar em contato com mais frequência com a linha, com a entidade, e percebendo coisas deles. E aí você vai ficando relaxado. E não é só coisa deles, não. Às vezes, porque o ambiente, ele te molda. Não, sim. E depende de onde você estiver, e depende do que é jogado para você, sua insegurança aumenta. Sim, por como, isso por que exemplo, o dirigente precisaria também ter uma formaçãozinha, né? Por exemplo, olha só. E aí, eu quero que você entenda muito bem isso que vai ser dito aqui. Porque o objetivo é fazer com que a gente cresça e a gente aumente o nosso nível de capacidade de pensar sobre. Né? Que é uma habilidade que eu tô sempre falando, que é o pensamento crítico. Isso é importantíssimo em todas as áreas da nossa vida. O que chega pra nós é muito... E aí, eu não tô falando só na nossa casa hoje. O que chegava pra nós antes da casa mesmo, quando nós estávamos em outra. Às vezes você recebe algumas entidades numa casa X. Aí você sai dessa casa X. Aí você vai pra uma outra casa. Na primeira casa não tinha desenvolvimento. Então você recebia lá os 365 guias. Muitas vezes não sabia nem com quem estava recebendo. Tava recebendo. Tava vindo alguém. Tava vindo alguém aí. Você se batia, né? Enfim. Aí você sai dessa casa que cansa, você fala, não, eu quero ir pra uma casa que tem um desenvolvimento, que tem uma formação e vamos lá. Chega lá, você não incorpora. Você não incorpora ninguém. Aí você fica, não, então, mas aqui na outra casa eu incorporava, mas aqui, não, aqui não tá vindo, as pessoas não estão vindo, as entidades não estão vindo, o povo não tá vindo. Aí você fica o quê? Na insegurança. A gente já chegou a ter casos de pessoas que não incorporava porque acreditava que na outra casa ela incorporava um quiumba e ela tinha medo de incorporar um quiumba na casa que estava. O que vocês acham que é isso? Medo, né? Medo, insegurança. E assim, muitas vezes, por isso que a gente fala muito dessa questão, a gente também tem um podcast que a gente pode deixar na descrição, você vai lembrar? Vou lembrar. Se a gente não lembrar, você cobre, mas vai estar lá na descrição, bonitinho. É um podcast que fala sobre a questão da importância de escolher uma boa casa, né? Por quê? Mas eu vou anotar. Melhor, né? Porque quando você escolhe uma casa e de repente vivencia experiências ruins, naturalmente, psicologicamente falando, e agora eu tô entrando até com a área do psicô aí, porque assim, psicologicamente falando, você vai criar uma insegurança, você vai criar um medo, é igual relacionamento. Quando você vive um relacionamento tóxico, um relacionamento difícil, um relacionamento traumático, quando você entra no próximo, é difícil você se entregar naturalmente e levemente e falar que é uma nova coisa e eu vou... Porque tem um parâmetro, né? O parâmetro que eu tinha era ruim, então eu fico com esse parâmetro. Não, e inconscientemente você traz esse medo, né? Existe até uma experiência na neurociência que explica isso, né? O animal, ele passa por uma experiência traumática de quase ser comido por um animal maior. Então, toda vez que ele ouve barulhos que lembra a memória, faz ele trazer a memória, mais ou menos isso o experimento. Tá condicionado ali, né?
do que aconteceu, ele já sabe fugir, ele já vai fugir, mesmo que não seja. Porque o cérebro dele registrou essa informação. E o nosso cérebro, ele infelizmente, porque isso é muito ruim para a gente trabalhar, e aí quem vai ficando milionário e rico, né, são os psicólogos, os psicanalistas, porque cada vez mais a gente está precisando desses profissionais para ajudar a lidar com essas coisas todas. Infelizmente, o trauma, o medo, a insegurança, as situações ruins, elas são registradas pelo cérebro. Ela vira uma espécie de tatuagem no cérebro. Então, algumas pessoas mais esclarecidas, fica lá guardadinho, e se não tiver ninguém que desperte aquele gatilho, tá tudo ótimo, vive anos bem, tá tudo certo. Mas a grande maioria das pessoas, quando vive qualquer coisa que faça lembrar de algo parecido, a pessoa se fecha e ela já entra com medo. Então isso vai além da vontade e da consciência e do conhecimento. Quando você escolhe uma casa, por isso que a gente fala do cuidado de escolher uma casa para entregar a sua cabeça, para se envolver. A gente já ouviu muita história, a gente recebe muito relato no inbox. As pessoas às vezes acho que não ficam tão confortáveis de repente falar abertamente, mas a gente tem pessoas que ficam com medo, quer sair da casa, mas não saem porque são ameaçadas, já viram o dirigente fazer mal para quem saiu, ou seja, né, você se envolve, é igual um relacionamento tóxico, você se envolve com alguém que às vezes vai acabar com a sua vida ou vai mudar ela totalmente, porque você precisa depois pensar em como você vai fugir, mudar de lugar e etc, né? Fora aqueles casos trágicos que a gente vê aí nos casos de pessoas que acabam até em situações trágicas, às vezes perdendo até a vida porque se envolveu com alguém que não era uma pessoa que te ajudaria, não era saudável, etc, e não aceitou a separação. A gente tem a mesma coisa quando a gente escolhe uma casa sem esse cuidado, na emoção, no calor da emoção. Tô indo porque um amigo tá me levando. Não que o amigo tá indo te levando por má intenção ou querendo te prejudicar, mas às vezes o amigo também não tem esse conhecimento. E aí você tem uma experiência traumática, quando você entra numa casa que você pode confiar, que você pode se tranquilizar, como no relacionamento, fazendo essa analogia, você encontra alguém legal, do bem, você não consegue se entregar 100%, porque na sua memória tá lá toda a tragédia que você viveu na relação passada ou nas relações passadas, e o coitado ou a coitada que não tem culpa de nada, que tá chegando agora todo cheio de amor, querendo uma vida tranquila, vai ter que lidar com essas Que coisas por e conta esperar. do medo e da insegurança, você acaba tendo uma crença de que, ou um medo de acontecer. Sabe a pessoa que tá trabalhando, que ela tem medo de perder o emprego? E é insano, né? Porque você fala assim, cara, se eu tô trabalhando, como é que eu posso ter medo de perder o emprego? Né? Eu poderia estar criando estratégias de ser melhor. Eu poderia estar ali pensando em como eu posso manter o meu emprego sendo melhor do que eu já faço. Ou num plano B, se der certo, se der errado, porque é um risco Ou que o que se existe. não der certo aqui, eu posso sair. Então, Sim. percebe? E a gente acaba vivendo o nosso medo. E a mesma coisa é a insegurança dentro Da religião, da do religião. desenvolvimento. Quando você não tem um autoconhecimento e tem uma insegurança, facilmente as pessoas podem mexer com a sua cabeça. Como já tentaram fazer comigo. Me deram uma entidade que, na verdade, não era. Então, assim, eu tinha uma entidade, me deram o nome da entidade, aí eu fui pra uma outra casa que a pessoa falou assim, bom, agora que você tá entrando aqui, sua vida vai começar do zero. Como do zero? Né? Então, você apaga tudo aquilo que você viveu, você apaga o que a entidade te disse sobre ela, e agora você recomeça numa outra casa com outra entidade, entendeu? Então, isso aí é perigoso. E aí, se você é inseguro, você vive aquilo. Você tem uma entidade que chama João, a casa deu José, e você vai trabalhar com José durante anos, porque o João foi desprezado por aquela casa, mas você não quis bater de frente, inseguro, nem sabe se era verdade aquilo ou não, te deram um nome, acabou. A mesma coisa que funciona como orixá. Não vou entrar no mérito da questão. Mas isso é delicadíssimo, porque tem gente que acredita piamente que é aquilo e aquilo acabou. Exatamente. E passa a vida inteira vivendo uma coisa que depois, quando vai descobrir que não é isso, se frustra, se sente um idiota, Agora, aumenta ainda claro, mais a insegurança, aumenta mais o medo. sobre o que você está falando, é claro que é importante a gente deixar claro também que, assim, nós temos 2 pontos aí. Esse nível de dizer que você traz uma entidade e você traz outra é delicado, né? Mas pode acontecer. Eu já vivi casos de pessoas que incorporavam uma linha num terreiro X e indo para um terreiro Y incorporava outra linha. Foi alguém que, de repente,
eu vou dar o exemplo baseado na experiência. Foi alguém que não tinha experiência no trabalho espiritual, enfim, vamos dizer, se aventurou ali a fazer o trabalho, mas sem conhecimento, sem base, sem chão de terreiro, e deu uma linha sem a responsabilidade do que estava fazendo. Então pode acontecer sim de uma pessoa chegar na sua casa, né, falando aí com o dirigente, ou você que está indo para uma outra casa, me disseram que eu tinha um caboclo de Ogum, aqui estão dizendo que eu tenho um caboclo de Xangô. Isso acontece. Existe também, né, a situação do... Tem uma história, viu? Por isso que ela... Não, mas não é nem nesse caso, eu tô falando, tô dando um exemplo X. O exemplo que eu conheço é de uma pessoa que incorporava um caboclo de Ogum e na casa que eu frequentava foi dado uma cabocla. Então, assim, a pessoa precisa entender o contexto. Não é a pessoa chegar e dizer a sua entidade é tal, porque aqui ela vai ter que ser tal. Né? Sim. Mas existe a possibilidade de repente, na casa que a pessoa estava, ela ter, de repente, a pessoa que fez essa confirmação ser alguém que não tinha ali a informação 100%, ou deu no seu achismo. A gente já viu isso também acontecer com outras pessoas. Seu orixá é tal coisa, porque, né, de acordo com as suas características, é esse. Então, é muito delicado isso. É tipo assim, você tem uma forma gordinha. Tem um caboclo de Xangô aí. E não é só isso. Né? São coisas assim que são do tipo... Eu sempre fico mais segura quando as entidades confirmam. Porque eles estão no mundo da verdade. Eles estão vendo ali com quem eles estão falando, então eu prefiro. Mas quando a pessoa, o ser humano, né? Porque a gente tem que lembrar que todo dirigente também é um ser humano, faz a afirmação, aí já é mais... Pode ser que ele tenha evidência, pode ser que a entidade dele está soprando ali, e ele pode se enganar também como qualquer ser humano. Agora, nesse sentido de falar, você vai ter a linha tal porque você está aqui, ou por isso, ou por aquilo, e mesmo quando você já tem uma... Porque a gente que vem, já vem com uma bagagem. E essa bagagem, ela precisa ser considerada. Mas aí tem outra coisa importante. Cada terreiro, como o pai Joaquim, preto velho da Pati, fala muito, não existe uma cartilha na Umbanda. Então, cada terreiro vai tocar dentro da sua forma de ver. Então, vão existir coisas que você indo para uma casa, você vai ter que se adaptar ao que a casa traz, né? A casa que eu frequentava, por exemplo, você podia ter uma feitura, você poderia ter anos no santo, você ia começar do zero, como a Bian, aprender o fundamento da casa, né? Aprender como funciona na casa e passar do zero, porque para aquela casa você está começando do zero, né? Porque você já tinha lá um cargo numa outra casa, que você já tinha não sei quantos anos a maioria de das santo. casas é assim, né? Você começa do zero. Então tem esses dois pontos, né? Do zero, né? Não, do zero você nunca vai começar, mas talvez você tenha que se adaptar ao que a casa prega, já que você escolheu frequentar aquela casa. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Você já viveu isso. É como se fosse um novo curso, né? Entendeu? Se você tá naquela casa, você vai respeitar. E olha, gente, isso é uma coisa importante até para dizer. As entidades respeitam. Eles são amor. Eles são humildade, eles são luz. Então não tem essa coisa da minha entidade não tá aceitando porque ela quer assim. A minha entidade não vai ficar aqui porque ela só faz aonde entra o autoconhecimento e a crença. E a informação. Se você realmente acreditar que a entidade ela pensa dessa forma e ela tá... E aí... Aí não é a entidade, é você, né, na verdade. E a gente tem que assumir esse papel de que às vezes a gente... Vou te dar um exemplo. Vamos esclarecer isso de uma maneira rápida aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu tava muito frio e aí teve um trabalho que na verdade não era para as entidades, pelo menos a gente que estava ajudando não era para incorporar, mas o dirigente ficou cutucando e falou assim, você não vai trazer a sua entidade? Eu falei, mas se você não me chamou aqui só para acompanhar o trabalho, nem tô paramentada, não importa, traz. Aí você vai lá e traz a entidade. Aí a mãe pequena passou perto de mim e falou assim, Exu de bota. Tipo, porque eu tava calçada, não deu tempo de tirar o sapato. E eu sou suspeita, porque hoje dá descalço, né? Então esse não era o problema. Bom, a entidade estava ali, fez o trabalho, eu senti a energia, tá tudo certo. Quando eu desincorporei, eu fiquei assim, será que realmente a entidade estava aqui? Porque se a mãe pequena tá falando que uma entidade não vem com um sapato, meu Deus do céu, pode ser que
Olha a minha insegurança. Eu já tenho. Não é que ela me deu uma insegurança. Ela despertou alguma coisa. Mas que já Por que existia. eu não fui no... Não, eu sei que tinha uma entidade ali, independentemente do sapato. Pá! Não fui ali. E aí, eu aumento a minha insegurança. E da próxima vez é capaz até de eu não trazer, porque ele tá de sapato. Então, quer dizer... Olha só. Sim. Mas aí você trouxe uma coisa importante. Quando a gente... Por isso que a gente acha importante a formação. Não é porque você pensa assim, né? Se a mãe pequena tá falando, quem sou eu? Quando a gente Olha, tem o consciência, superpoder que é a gente entende preocupante. como é o processo e sabe que é normal. Então, se eu tô entrando numa Então, empresa... mas ela tinha uma crença antiga, né? Ela trouxe Sim. pra uma realidade que É não a visão existia dela. por conta da visão dela. Sim. Exatamente. E é importante a gente entender isso. Crença. Meu dirigente pode ter uma visão mais antiga da religião e tá tudo bem, desde que ele faça um trabalho bem feito, que eu me sinta bem na casa e que eu me sinta acolhido, tá tudo ótimo. O que a gente precisa separar é o homem do dirigente e aquilo que você sente. A casa traz uma energia boa, faz um trabalho do bem, tá ajudando o próximo. Consegue trazer a sua entidade com segurança, né? É, porque tem coisa que não tem milagre. Então, como você fortalece, né, a sua espiritualidade? Como é que você fortalece a sua mediunidade? Aprendendo, buscando, estudando. Primeiro ponto, buscando o seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer mais, saber suas limitações, minimamente talvez reconhecer seus medos, as suas inseguranças, e isso aí, a tua entidade te mostra e te ajuda. Por isso que talvez parece ser tão assustador o autoconhecimento. E porque a gente não se aceita, a gente não aceita que a gente erra, a gente não aceita que a gente... Pode reparar, a gente vai trazer um ponto aqui, o próximo podcast, ou talvez, não sei se é exatamente o próximo, sobre as relações dentro do terreiro. É junto com essas relações que a gente se conhece. A gente sabe as nossas limitações. Tem gente que a gente quer voar no pescoço da pessoa. E é médium, é irmão que tá ali. Porque eu não concordo com ele. Porque eu acho que a atitude dele é ridícula. Porque eu acho que o que ele tá fazendo é ridículo. Porque eu não concordo com ele. Então tem coisas que a gente... Você fala, caramba, meu, eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Então o autoconhecimento ele é um ponto primordial para que você ajude a fortalecer a sua mediunidade. Isso é um ponto primordial. Confiar em você é depois confiar na sua entidade. Porque não adianta você confiar na sua entidade e não confiar em você. Porque se ela for fazer alguma coisa através de você, você não confiando em você, você não vai fazer. Vai ficar se colocando em xeque o tempo todo. Exatamente. E quando você tem conhecimento sobre como funciona, você vai trabalhando essa questão da ansiedade, vai trabalhando, vai renovando as suas crenças, vai mudando algumas formas de pensar, vai ampliando a sua forma de ver, vai olhando, como diz as entidades, com mais amor para aquilo que você está vendo, entendendo o lado humano da situação, entendendo o lado espírito das situações e vai trabalhando em você a sua necessidade. Não existe um milagre. Eu vou fazer uma outra analogia que eu acho que a maioria vai conseguir entender. Por exemplo, quando eu entro num emprego novo, eu sei que eu vou ter que aprender ainda a função que eu vou exercer. Mesmo que eu já tenha experiência na área, eu vou ter que aprender como dentro dessa empresa eles atuam com aquele serviço que eu estou acostumada a fazer. Então eu já sei que eu vou passar por um processo que vai depender de uma paciência, de uma dedicação. Eu já sei que eu tenho 3 meses de experiência para poder aprender e mostrar que eu vou conseguir acompanhar para poder garantir meu emprego. Então é mais ou menos a mesma coisa. Não tem milagre. Não vai ser você ter consciência e se conhecer, claro que é uma base importante, mas não é apenas isso. Que eu já vou estar seguro, a minha entidade está vindo e eu estou sabendo que é ela e nada vai ficar... Não, a gente tem que entender nossas humanidades. A gente tem que entender as nossas limitações. Porque enquanto você não aceitar que você também erra, você vai estar impedindo a sua mediunidade dela se fortalecer. E não só erra. Quando você entende que você vai passar por um processo que precisa, fazendo essa analogia, de um tempo, de um aprendizado, de uma paciência, você vai se cobrando menos e vai soltando mais o seu corpo, a sua matéria, a sua cabeça, para a entidade poder te ajudar a fazer o processo da incorporação. Então, é primordial para um fortalecimento do seu desenvolvimento e da sua espiritualidade, você buscar, você conhecer. Se a sua casa não trabalhar com essa formação, tem muita gente que faz formação prática, né? A incorporação, traz uma linha, traz outra. Mas essa teoria, ela também é importante, porque
No chão do terreiro você vai aprender muita coisa, mas vai levar alguns anos para você chegar a determinados raciocínios sozinho. E se você tiver uma formação, se você tiver uma base, até por isso que a gente abriu essa parte dos membros, né? Para quem às vezes quer aprender e na sua casa não tem alguém que tem essa disponibilidade ou essa, né, possibilidade de fazer. Até porque, só para pegar esse gancho aí, até porque a gente, na nossa formação, a gente não fala apenas das entidades, também. Mas a gente fala do comportamento humano dentro da religião, né? A maneira com que a gente pensa, sente, porque é automaticamente... Como funciona, como vai acontecer. Então, a gente traz vários pontos comportamentais e espirituais dentro da ritualística, dentro de como você pensa, de como pode ser. Tem muita coisa lá. E assim, e o que vai vir ainda, né? E tem um ponto que a gente não pode desprezar. Para você também fortalecer a sua mediunidade, você precisa ressignificar os seus comportamentos e os seus pensamentos. Então, às vezes a gente precisa também se dar a oportunidade e pensar de formas diferentes, principalmente se esses pensamentos eles não estão nos ajudando a evoluir e a andar. Se são pensamentos que estão te fazendo travar, ficar preso, isso é complicado. Vai te limitar. Né? Exatamente, ele vai te limitar. E o próximo passo da limitação é o travamento, que a gente acaba não conseguindo andar. Às vezes a entidade está te falando, às vezes a entidade ela não vai te falar, mas vai ser criado um caminho, vai ser criado um evento, vai ser criada uma situação, principalmente quando é Exu. A impressão que dá é que quando o Exu põe a mão é que bagunça tudo para depois acertar. E se você não tiver minimamente um entendimento de, peraí, por que tudo isso está acontecendo? O que eu tenho que ressignificar? O que eu preciso aprender? Isso é desenvolver mediunidade. Porque enquanto você achar que nada das dores e de tudo que está acontecendo de errado não deveria acontecer, é um pensamento imaturo, é um pensamento inseguro. Eu não preciso passar por isso, é injusto eu estar passando por isso. Cara, nós somos seres humanos. A gente vai passar por uma porção de coisa que a gente não gosta aqui. Fora aquelas coisas que você mesmo escolheu, né? Para você aprender, para você se superar. E essa visão madura da espiritualidade, essa visão madura do desenvolvimento ajuda muito a entender. E se eu entendo, a gente consegue lidar melhor se você quiser, né? Porque é que nem, eu me conheço. Eu ouço muito essa expressão. Eu sei como eu sou, eu me conheço bem, eu tô comigo há tantos anos. Mas, na verdade, na prática, isso tudo é inútil se você não usa esse conhecimento para você trabalhar a seu favor. Então, se eu sei Será que a gente se conhece assim? Não, então, é relativo. No geral, se você for uma pessoa observadora, você vai conhecer parcialmente, porque tem muita coisa que a gente só vai conhecer na prática, vivendo algumas situações que nos colocam, né, no sequestro da amígdala, né? Naquela situação que você não sabe como você vai reagir. Mas essa amígdala que ela tá falando não é a amígdala da amidalite, a amígdala da garganta, não. Não. É uma amígdala que tá aqui, ó. É uma área cerebral que é responsável pelas nossas reações a várias questões que a gente pode ser colocada ali à prova. E quando você vive uma situação que você nunca viveu, nem você sabe como você vai reagir. Você quer um exemplo? Eu vou te fazer um desafio. Só que não vale... Não vale você olhar e fazer. Cara, você tem que ser honesto com você mesmo, porque eu não vou estar aí com você. Eu faço isso em palestra, tá? Eu não consegui alguém que acertou. Pega um papel e uma caneta, mas não olha para sua mão direita. Não vale olhar. Você vai pegar a sua mão direita e você vai fazer um desenho da palma da sua mão. Sabe esse tracinho que a gente tem aqui assim, ó? Você vai fazer um desenho da palma da sua mão. Mas sem olhar pra ela. Cara, você tem que ser fiel, né? Porque se não for fiel, não tem graça. Com você mesmo. Eu duvido que você consiga fazer exatamente o desenho da sua mão. Você pode chegar próximo, talvez. Mas exatamente não. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas o que isso tem a ver? Vamos supor, você tem 40 anos de idade. Aí eu vou falar então. Você se conhece há 40 anos e não conhece o desenho da sua mão. Ou seja, não conhece tudo, né? A gente não se conhece. Mas bem. Quando a gente é observador, a gente até tem um pouco de parâmetro. Só que isso só tem utilidade se a gente usar a nosso favor. Então, por exemplo, eu sei que eu sou ansiosa. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu me cobro, que eu tenho autorresponsabilidade, que eu fico na pilha. Então, eu vou ter que trabalhar a meu favor. Eu não vou pegar mais coisas do que eu dou conta. Eu vou fazer uma coisa de esse cada autoconhecimento. vez. E a autoaceitação, tá? É aceitar que nós somos limitados e que nem tudo a gente consegue fazer.
Que a gente não é um super-herói e não tá com uma capinha de super-herói aqui nas E costas. que tá tudo bem. Essa é a parte mais importante. Eu não sou perfeita e tá tudo bem. E essa é a parte linda da Umbanda. A gente tá aprendendo a sempre buscar a ser melhor. Hoje eu não fui bem, hoje eu fiz algo que eu me arrependi, que talvez as minhas entidades estejam aqui. Meu Deus, o que essa pessoa fez? Meu Deus, olha o que meu filho tá fazendo. Mas que amanhã eu vou fazer uma escolha melhor. A gente tem, isso é uma fala do pai José, do meu preto velho, que eu acho tão bonitinha, simples e cheia de fundamento, né? Cada dia que a gente abre os olhos, a gente tem a chance de fazer diferente. Então é bem isso mesmo, né? Não é porque você fez coisas erradas até hoje que amanhã você, né, não tem mais escolha. Sua vida já está condenada porque você fez. Não, a gente tem essa parte bonita. A gente pode estar sempre melhorando. Existe até aí uma teoria de que quando a gente faz o bem, a gente ajuda o próximo, a gente vai melhorando, a gente vai ganhando uns créditozinhos que vai apagando um pouquinho das coisas erradas que a gente fez no tempo da obscuridão, né? Da parte que você não enxergava muito as coisas por olhar de outro jeito. Então, a gente precisa aprender a nos aceitar, ter o autoconhecimento A daquilo nos amar. que... Até porque eu não conheço gente mais próxima da gente do que a gente mesmo. Sim, Se você for olhar bem, a pessoa mais próxima. Eu acho que é por isso que Jesus já dizia, né? Já deixou lá a parábola dele. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama a si mesmo no nível para poder andar ao próximo? É lógico que você vai falar assim pra mim, né? Se a gente for usar esse conceito, tá todo mundo lascado. É lógico que você vai falar assim pra mim, Patrícia, tem próximo que também é difícil de amar. Eu concordo. Não, tem próximo que não dá, não. Não, e tem gente que não se ama, né? Tem gente que Então, não se se ama. for E a usar o maioria seu de nós, a gente parâmetro- não se ama porque a gente já se coloca muito em risco. Exatamente. Esse é o ponto. Agora, pode falar. Não, é isso que eu ia falar. Na verdade, quando a gente estava discutindo isso, a gente começou a falar, a parte não concluiu. O que é se amar, né? Às vezes a gente ouve isso Não, das eu entidades. falei de certa forma, né? Você é não se colocar em risco, né? É você pensar assim, essa atitude que eu estou tomando, né? Ela vai me ajudar? Eu tenho um relacionamento tóxico, mas eu gosto tanto dele, exemplo. Cara, se pergunta, eu gosto muito dele realmente, mas ele me faz bem? Eu me sinto bem? O que eu faço por ele, ele faz por mim? Eu em primeiro lugar. Então, a gente precisa... Eu acho que o que falta dentro de nós um pouco é aquele... o nosso lado filósofo. Não, mas tem que tomar cuidado, porque o questionar. eu em primeiro lugar pode virar também um narcisismo, pode virar também um egocentrismo. Mais uma vez nós estamos falando de quem? Do equilíbrio. Mas assim, esse amar a si mesmo, ele é muito amplo. O amar a si mesmo, ele inclui você priorizar você em detrimento de coisas que vão te fazer mal, mas não acima dos outros, não espizinhando os outros, não... Não, a gente pode levar isso por uma série de fatores. Que eu vou te dar um exemplo. Eu não gosto de exercício físico. Mas quando eu penso assim, ó, cara, eu me amo. E eu entendo que o exercício físico vai me fazer ser melhor. Eu vou incorporar melhor minhas entidades, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu me amo. Se eu não for, de jeito nenhum, talvez eu não esteja me amando. Exatamente. Quando você faz escolhas que vão te trazer prejuízo... A gente tá trazendo vários pontos, né? Que é pra gente não achar que é só por conta de uma... É amplo. Quando você não faz coisas que é pro seu bem, quando você fuma, sabendo que faz mal pra sua saúde. Você não tá se amando. Quando você tá enchendo a cara sabendo que você tá estragando seu fígado. Você não tá se amando. Você tá se punindo. Você percebe? Você tá se machucando. Você tá se ferindo. Na espiritualidade é até considerado como suicídio. Se você morre porque bebeu demais, tem um câncer do pulmão porque fumou demais, né? O meu pai era assim, ó. Eu falava assim pra ele, pai, você não percebe que você tá fumando horrores? Sabe? A gente precisa de você. Você tá se machucando. Eu vou morrer de qualquer jeito. Se eu não fumar, eu vou morrer de qualquer jeito. Não se ama. Exatamente. Quando você deixa a pessoa... É por isso que eu tô falando, olha como é amplo. É amplo. Aí você vai falar, o que tu tem a ver com a mediunidade, né? Tem, porque se você se ama, se cuida, você consegue estar com energias melhores. Tudo aquilo que você faz pra você e que te ajuda a estar bem, te mantém numa manutenção energética e faz com que as entidades consigam chegar perto de você, se conectar com a sua energia, não só no momento da incorporação, porque o desenvolvimento ele não acontece só nas 2 horas de gira, ou na 1h30, enfim, 3 horas, dependendo de cada casa. Quando você se ama, você não deixa de fazer aquilo que... Olha quantas pessoas fazem isso, hein? Você não deixa de fazer o que você quer pelo outro.
Você não deixa de ser feliz porque alguém vai falar mal de você, ou porque você não vai tolerar alguém falando da sua escolha, ou porque você tem uma sociedade que acha que o que você quer não é legal. Então, muita gente hoje, as redes sociais é uma prova disso. Tem muita gente que deixa de fazer aquilo que gostaria de verdade porque não vai ter aprovação das pessoas, ou porque a Ama mais o sociedade outro do que a si mesmo. ou não se ama o suficiente para falar, isso é importante para mim, isso vai me fazer feliz, então não importa, o mundo inteiro pode ser contra, todo mundo pode falar, mas é o que vai me fazer bem. Então, assim, é muito amplo. Ó, eu sei que a gente tá no finalzinho aqui, mas e esse era um outro assunto também que a gente tava conversando hoje de manhã, assim, eu tenho uma idade já o suficiente para dizer que vivi o início do HIV, né? Quando ele veio, que aí a gente tem o Cazuza, né? A gente tem vários pontos aí que quem já tá com uma idadezinha assim, passando dos 30, já sabe disso. Eu tinha muitos amigos gays na ocasião. Quando eu era nova, meus 20 anos e poucos de idade. E tinha um amigo nosso, o Robson, que ele tinha uma vida sexualmente totalmente louca. E mesmo sem esse conceito espiritual, né? Por isso que eu falo que a gente tem a mediunidade, mas a gente, se você souber lidar com ela, potencializar essa força, ela fica muito mais a seu favor. Mas todos nós temos, de certa forma, porque eu já falava com as pessoas como se eu tivesse um conhecimento, porque de certa forma todos nós temos, né? Essa sabedoria interior. Aquela lance da coruja, né? Se você usar o arquétipo da coruja, você vai ver o quanto você pode despertar o seu... a gente pode falar sobre isso depois. A sua inteligência interior. Eu falava assim pra ele, Robson, pelo amor de Deus. Cara, você tá se acabando. Você sai com muitos homens. Tinha gente que ele nem sabia quem era. Ele, não, mas é a maneira de eu ter que viver a vida. Lindo, lindo, lindo. Assim, ele não tinha defeito no rosto, nada. O cara era lindo, tinha acabado de comprar apartamento. Mas ele tinha uma forma de se amar desajustada, onde na cabeça dele o que ele estava fazendo era prazer absoluto e era tudo de bom. E assim, só que isso levou ele a ter um HIV, só que naquela época, até achar a cura, até achar os coquetéis que hoje, né, se tem, muita gente vive com esse coquetel de maneira sadia aí, tá aí. Mas na época não foi assim. E o Robson, com menos de 30 anos, ele morreu. Foi bem triste a morte dele. Ele definhou, a gente acompanhou essa fase. Mas por quê? Porque ele tinha comportamentos de se machucar. Ele se machucava. As escolhas dele não eram por amor. As escolhas dele não eram por amor próprio. Né? Não tinha, entende? E quantas são as pessoas hoje que realmente têm, né? Que têm o HIV, outros até porque não tinham uma vida sexualmente desajustada, mas que hoje tem ainda uma vida sexualmente desajustada, ou que usa muita droga, ou que tá numa vida muito louca. E às vezes tem até conhecimento, né? Estudou, sabe a consequência. E mesmo assim, ela escolhe continuar fazendo coisas que não fazem bem para ela, que vai afastar ela de um equilíbrio e da espiritualidade dela. Né? Por isso que é importante meditar. E uma coisa que a gente está vendo agora nessa era, e aí é legal você passar por essas fases igual nós passamos, né? Eu vivi muito isso, né? Eu tô vivendo isso, eu tô vivendo numa geração, eu tô vendo uma geração que era totalmente diferente da minha. Mas existe aí um ponto que eu acho que é crucial, que é a questão de você meditar. Né? Na meditação, você silencia sua mente um pouco e o próprio espiritual consegue chegar próximo de você. O exercício físico que a gente deixa... Eu passei por depois a gente vai contar sobre isso, mas eu passei por um caso de obsessão que na hora eu não quis acreditar que era, negligenciei muitas coisas e até o exercício físico eu deixei de fazer, que é um ponto de você também se amar. Então são pequenos tópicos assim de autocuidado que você tem, que você prova que você já está dando um passo pro amor. Mas a gente está vivendo numa era que as pessoas, elas errando, elas se culpam. Eu não tô vivendo espiritualidade porque eu erro. Eu não tô vivendo espiritualidade porque eu uso droga. Eu não tô vivendo espiritualidade porque eu sou uma garota de programa, porque eu fumo maconha, por isso, e se culpa e não vive. Então você foge de se cuidar
Porque assume o papel de... Eu tô errando. Porque assume o papel de autodestruição. E não aceita, né? Que E você não aceita precisa de ajuda. ajuda e que você, às vezes, sozinho não vai conseguir. Não, mas ninguém tá pra te julgar. E mesmo que você esteja numa vida errada, procure o caminho da espiritualidade, o caminho da vida sadia. Aos poucos, é um passinho só de cada vez. Vou parafrasear o pai José de novo, né? Cada dia que a gente acorda, abre os olhos, a gente pode fazer totalmente diferente. Exatamente. Então, busque a meditação, a saúde física, mental. Aceite que, sei lá, o tic-tac não tá batendo legal, vamos procurar ajuda, vamos ver como é que a gente pode fazer. Converse com seu dirigente, com seu médium responsável, explique suas angústias, ele pode te ajudar a esclarecer coisas que de repente te ajuda a dar uma viradinha em alguma chave e facilitar o processo. Exatamente, ó. E busque fontes seguras sobre as linhas da própria Umbanda, porque cada linha trabalha num ponto diferente que pode te ajudar. O Exu te dando consciência, os marinheiros trabalhando suas próprias emoções, o Preto Velho te dando caminho de sabedoria, de pensamentos mais sábios, o próprio boiadeiro fazendo com que você, né, resgate os seus bois, que você lace, né, esse boi da sua vida, que é a rédea da sua vida, que é a segurança da sua vida. A espiritualidade é linda. Quando a gente consegue entender isso e se conectar com eles, é a melhor coisa do mundo. Então, assim, não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil. Depende de São pontos que vão te ajudar a fortalecer a tua mediunidade. É isso aí. Né? Aceitar com humildade, a ter paciência, a empatia, mas tudo isso em primeiro lugar com você. É igual quando eu fazia cursos. Eu fazia os cursos que eu já fiz. Eu fiz 1 milhão de cursos na minha vida. E todos os cursos eu colocava em prática pra mim. Porque se ele não funciona pra mim, ele não vai funcionar pra você. Ele não vai funcionar pros meus alunos. Eles não vão funcionar pros meus mentorados. Cara, como é que eu posso ensinar uma coisa que eu não vivi? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, te ajudou? Você acredita realmente que com esses tópicos, com tudo isso... E se for o caso, assiste de novo, pega uma pranchetinha, faça anotações, deixe sua pergunta. Divida aí com a gente. Se não concorda, traga porque não concorda. E tamo junto nessa jornada espiritual, crescendo a cada dia. Não é isso? É isso aí. Sem mais delongas, curta, compartilhe, comente, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, desde que você fique com a gente aqui, que você interaja, que você pergunte. Porque o que a gente traz aqui é muito rico, a gente busca muito, a gente estuda muito, a gente dedica esse tempo para poder estar aqui junto com você. E é isso. É isso aí. Axé para todos vocês. Axé, que Pai Oxalá te dê luz, força e direção.